Ele, um milionário do Rio de Janeiro, acostumado ao luxo e à pontualidade, tem seu destino alterado por um simples imprevisto. Ela, uma mecânica do litoral, com as mãos sujas de graxa e os pés no chão, é a única capaz de consertar não apenas o carro dele, mas também o rumo de sua vida. Uma quebra, um encontro improvável e uma faísca que acende o amor em um lugar onde a última coisa que se espera é encontrar a alma gêmea. Juntos, eles embarcam em uma jornada que prova que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, transformando uma simples viagem em uma linda e inesquecível história de amor. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo, seu comentário é muito importante para nós. A vida de Marcelo era um roteiro bem definido, cada passo calculado, cada sucesso conquistado com a precisão de um cirurgião. Milionário por mérito e herança, ele comandava um império de empresas com a destreza de um maestro. Acostumado ao luxo e à pontualidade, a ideia de pegar a estrada Rio-Santos para a inauguração de mais uma filial em São Paulo era, para ele, um capricho, uma pequena indulgência que lhe permitiria apreciar a beleza do litoral fluminense e paulista. O ronco suave do motor de seu carro de luxo era a trilha sonora perfeita para as paisagens de tirar o fôlego que se desenrolavam pela janela. No entanto, o destino tinha outros planos. A poucos quilômetros de Ubatuba, o silêncio abrupto do motor gelou a espinha de Marcelo. Ele tentou religar, mas o carro parecia ter morrido de vez. A frustração, um sentimento raro para ele, tomou conta. Sem sinal de civilização por perto, ele discou o número da seguradora, que depois de longos minutos o informou sobre a demora do socorro e a chegada de um mecânico local. O tempo se arrastou e a impaciência de Marcelo crescia. Quando uma moto roncando se aproximou, sua esperança se reacendeu, mas a figura que desceu dela o deixou em estado de choque. Uma mulher, e com um macacão de mecânica, manchado de graxa, e os cabelos presos em um rabo de cavalo desleixado. Ela parecia tão fora de contexto quanto o carro de Marcelo no meio daquela estrada. "Olá, sou a Cris, a mecânica, vim te socorrer e ver o que houve com o carro", disse ela, a voz firme e direta, sem dar espaço para a surpresa dele. Marcelo, incrédulo, mal conseguiu disfarçar seu espanto. "Você é mecânica?" Ele gaguejou, a pergunta carregada de um preconceito que ele nem sabia que tinha. Cris percebeu a hesitação e respondeu com um sorriso irônico. "E das boas. Por favor, não me compare a um fogão." A piada de Marcelo foi infeliz, e o olhar ofendido dela o fez se arrepender instantaneamente. Ela se virou para ir embora, mas o desespero de Marcelo o fez agir. Ele pediu desculpas sinceras, confessando que a situação o havia pego de surpresa e que sua brincadeira fora idiota. Cris, percebendo a genuinidade em suas palavras, suavizou o semblante e voltou ao carro. Com uma destreza impressionante, ela abriu o capô e, depois de inspecionar por alguns minutos, pediu que ele desse a partida. O motor engasgou, mas ligou. "O carburador está furado. Você só vai conseguir chegar até o posto mais próximo. Minha oficina e a pousada do meu pai ficam lá", ela explicou, a voz profissional. Marcelo a seguiu pela estrada sinuosa, a imagem daquele macacão sujo e da postura firme da moça se fixando em sua mente. Ao chegarem ao posto de gasolina, ele se deparou com um cenário que era o oposto de sua vida de luxo. Uma oficina modesta e uma pousada simples, mas acolhedora. Cris o informou que a peça para o carro só chegaria na manhã seguinte, e a opção de ficar na pousada do pai dela parecia a única sensata. Relutantemente ele aceitou. O que ele não esperava, no entanto, era o jantar simples e saboroso preparado pelo pai de Cris, um homem de sorrisos largos e histórias cativantes. E, acima de tudo, ele não esperava a forma como ele e Cris se olharam durante aquela refeição. Um olhar que ia além da surpresa inicial e do atrito na estrada. Havia algo mais, uma faísca de interesse mútuo, uma curiosidade que o fez questionar as certezas que ele tinha sobre si mesmo e sobre a vida que levava. Naquele dia, Marcelo descobriu que a estrada não era apenas um caminho de ponto A para ponto B. Era o palco de um encontro que ele nunca imaginou,
com uma mulher que ele nunca imaginaria que o fascinaria tanto. Ele se deitou, o coração acelerado, a imagem de Cris em sua mente. O sol nasceu no horizonte do litoral paulista, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Mas para Marcelo, a manhã parecia ter um brilho especial. Não era o luxo de uma suíte de hotel, mas a simplicidade do quarto da pousada que, de alguma forma, o acalmava. Ele se levantou cedo, inquieto, e foi até a oficina. Cris já estava lá, suja de graxa, com a concentração de quem amava o que fazia. O ronco do motor do carro dele preenchia o ar, e a imagem dela totalmente à vontade naquele ambiente fascinou-o ainda mais. Ele se aproximou e, sem perceber, ficou apenas a observando por um momento. Ela, sentindo a presença dele, levantou o olhar. Um sorriso tímido, quase um aceno, surgiu no rosto de ambos. Era um reconhecimento mútuo, silencioso, de que a noite anterior havia sido mais do que um simples encontro de estranhos. Enquanto Cris finalizava o concerto, Marcelo se sentou em um banco velho e começou a conversar com ela. Ele se abriu de uma forma que raramente fazia, falando sobre a pressão de ser um milionário, a solidão das decisões importantes e a falta de tempo para a vida. Cris, por sua vez, contou sua história com uma simplicidade encantadora. Falou sobre a paixão por motores que vinha desde a infância, o sonho de ter a própria oficina e a alegria de viver em um lugar onde o mar e a brisa eram sua companhia constante. Ela era terra, ele era céu. Ela com as mãos manchadas de graxa e os pés no chão, enquanto ele, com a vida nas nuvens, mas com um anseio profundo por algo que o trouxesse de volta à realidade. E naquele breve momento, em meio a ferramentas e o cheiro de gasolina, eles se conectaram de uma forma inesperada e verdadeira. O carro de Marcelo estava pronto. Ele agradeceu a Cris, as palavras parecendo vazias para expressar o que ele realmente sentia. Ele queria se demorar, pedir o telefone dela, mas algo o impedia. Talvez fosse a sua vida tão diferente, o medo de estragar a beleza daquele momento com a complicação de um mundo que ela não pertencia. Ela percebeu a hesitação dele, mas se manteve profissional. Apenas deu um sorriso e desejou-lhe boa viagem. Marcelo entrou no carro e, enquanto se afastava, o olhar de Cris no retrovisor era a última imagem que ele levaria consigo. A jornada para São Paulo foi diferente do que ele imaginava. Não havia mais a beleza da paisagem, apenas a imagem de Cris em sua mente, a voz dela em seus ouvidos e a sensação de que havia deixado algo importante para trás. A inauguração da filial foi um sucesso. Os discursos foram aplaudidos, os negócios prosperaram, mas nada parecia preencher o vazio que ela havia deixado. A rotina de reuniões e eventos sociais perdeu o brilho. Cris não era um rosto anônimo na multidão. Ela era uma força da natureza, com uma paixão e autenticidade que o fizeram questionar tudo o que ele conhecia. Os dias se transformaram em semanas. Marcelo, um homem de decisões rápidas e certeiras, estava paralisado por uma incerteza que ele não conseguia nomear. Ele se pegava checando o mapa da estrada Rio-Santos, calculando a distância, imaginando a vida dela, a rotina de consertar carros e o cheiro de mar que ela devia ter. A saudade, um sentimento que ele não conhecia, o estava consumindo. Até que um dia, sem pensar duas vezes, ele entrou em seu carro, sem destino, apenas guiado por uma necessidade irracional e incontrolável. Ele não estava voltando para o Rio, estava voltando para ela. A jornada de volta foi feita com o coração na mão, ansioso por encontrá-la, por saber se a faísca que ele sentiu era real. E quando ele finalmente parou no posto de gasolina, o coração dele disparou. Cris estava lá com um macacão sujo de graxa e o mesmo sorriso que ele não conseguia tirar da cabeça. A distância não havia diminuído a conexão entre eles, apenas a havia fortalecido. Ele saiu do carro e, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer, mas sabia, com todas as suas forças, que estava no lugar certo. Cris estava terminando de ajustar um motor quando o barulho familiar do carro de luxo de Marcelo ecoou pelo pátio. Ela ergueu a cabeça e o coração deu um salto. Ela não podia acreditar no que via. Ele estava de volta. O tempo,
que parecia ter parado desde a sua partida, finalmente voltou a fluir. Marcelo desceu do carro, o terno impecável em contraste com o ambiente de graxa e ferramentas. Por um instante, nenhum dos dois disse uma palavra. Apenas se olharam, e a certeza de que a conexão entre eles era real e forte preencheu o ar. Eu voltei. Ele finalmente disse, a voz mais baixa e hesitante do que o habitual. Não consegui te tirar da cabeça. A viagem, o trabalho, tudo parecia sem cor sem você. Chris sentiu o calor subir em suas bochechas. Eu também pensei em você, Marcelo. Achei que nunca mais te veria. Eu sei, ele respondeu dando um passo à frente. E foi essa incerteza que me trouxe de volta. Eu não queria viver com o "e se". Chris, eu quero te conhecer de verdade. Quero que você venha para o Rio. Quero te mostrar o meu mundo. A proposta de Marcelo, feita com a sinceridade de quem estava perdidamente apaixonado, pegou Chris de surpresa. O convite era tentador, mas a sua vida estava ali, na oficina do seu pai, nas ondas do mar, na rotina que a definia. Marcelo, minha vida é aqui. Meu sonho é ter a minha própria oficina, não posso simplesmente deixar tudo para trás. E quem disse que você precisa deixar tudo para trás? Ele retrucou, o olhar fixo no dela. Eu não quero mudar você, Chris. Eu me apaixonei por quem você é. Eu me apaixonei pela mecânica que não tem medo de se sujar, pela mulher que sonha em ter a própria oficina e que tem um brilho nos olhos quando fala de carros. Eu quero que você leve seus sonhos para o Rio comigo. Quero te ajudar a realizá-los. Aquelas palavras desarmaram Chris. Ele não estava pedindo para ela desistir de seus sonhos. Ele estava se oferecendo para ajudá-la a alcançá-los. Ele estava a enxergando de verdade, por trás do macacão sujo de graxa, enxergando a mulher que ela era. Chris, que sempre foi prática e realista, percebeu que aquele sentimento que os unia era mais forte do que qualquer plano que ela já tivesse feito para a vida. Naquele momento, eles se abraçaram pela primeira vez. Um abraço que era a mistura de gratidão, alívio e uma promessa silenciosa de um futuro juntos. Aquele abraço parecia o encaixe perfeito de duas almas que, por destino, se encontraram em uma estrada deserta. Marcelo não a pressionou. Ele ficou por alguns dias na pousada e eles aproveitaram cada minuto para se conhecerem melhor. Ele a acompanhou na oficina, aprendeu a distinguir uma chave de fenda de uma chave inglesa e a ouvir a história de cada um de seus clientes. Ela, por sua vez, conheceu o lado dele que ia além da riqueza. Um homem gentil, atencioso e que estava disposto a fazer de tudo para conquistá-la. No último dia, eles se sentaram na praia, olhando o pôr do sol. Eu vou, Chris disse, a voz carregada de emoção. Eu confio em você, Marcelo. Eu vou contigo para o Rio. Marcelo sorriu, a felicidade irradiando de seu rosto. Ele segurou as mãos dela e as beijou. O futuro, antes incerto, agora parecia cheio de possibilidades e promessas. Eles se levantaram e, de mãos dadas, caminharam em direção à pousada, prontos para embarcar na maior aventura de suas vidas. A história de amor que começou em uma estrada, agora estava prestes a decolar. A chegada de Chris ao Rio de Janeiro foi um choque de realidades. O mundo de Marcelo, com seus arranha-céus imponentes, festas de gala e reuniões intermináveis, era o oposto da tranquilidade à beira-mar a que ela estava acostumada. Marcelo, percebendo o desconforto dela, fez questão de que a transição fosse a mais suave possível. Ele não a levou a eventos sociais ou a forçou a usar roupas de grife. Pelo contrário, ele dedicou seu tempo a apresentá-la à sua cidade de uma forma que ela pudesse amar. Eles caminharam na orla de Copacabana, subiram o Pão de Açúcar e se perderam nas ruelas de Santa Teresa. E em cada um desses momentos, o amor deles se fortalecia. Chris, com seu olhar curioso e sua sinceridade cativante, fez Marcelo enxergar sua própria cidade com novos olhos. Enquanto a relação florescia, Marcelo começou a colocar em prática a promessa que havia feito na estrada. Ele usou sua influência e seus recursos para encontrar o lugar perfeito para a nova oficina de Chris. Juntos, eles visitaram diversos galpões e terrenos, mas nenhum parecia ter a alma que a oficina dela tinha na estrada.
Cris se sentia desanimada, mas Marcelo não desistiu. Ele sabia que o sonho dela era real e que precisava de um lugar que pudesse ser a extensão de sua paixão. Foi então que a ideia de Marcelo se expandiu de forma ousada. Ele percebeu que a demanda por serviços de qualidade em estradas de grande movimento era alta e que a expertise de Cris era única. Ao invés de abrir uma oficina em um lugar isolado no Rio, ele propôs a criação de um projeto maior e mais ambicioso, uma rede de oficinas de alta qualidade em vários postos de gasolina da estrada Rio-Santos, a mesma estrada que os uniu. A ideia era não apenas construir uma oficina, mas um verdadeiro império de serviços automotivos, com a assinatura e a paixão de Cris em cada detalhe. Cris ficou chocada com a proposta. A ideia era grandiosa e assustadora, mas a confiança de Marcelo nela era contagiosa. Juntos eles mergulharam no projeto. Cris se encarregou da parte técnica, recrutando e treinando mecânicos de confiança, e Marcelo cuidou da parte administrativa, garantindo que o negócio fosse sólido e lucrativo. A primeira filial foi inaugurada em um posto de gasolina em Paraty, e o sucesso foi imediato. Os clientes vinham não apenas pelo serviço de qualidade, mas pela história da mecânica Cris e de como ela estava transformando o universo automotivo. A notícia se espalhou e logo a rede de oficinas de Cris se tornou um ponto de referência na estrada. Com o sucesso dos negócios, o sonho de Cris se realizou de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Ela se tornou uma empresária de sucesso, com sua própria equipe de funcionários. E ainda mais importante, continuou com as mãos na massa, ajudando os carros e conversando com os motoristas. O pai de Cris também se beneficiou do sucesso. A pousada dele, que antes era simples e modesta, passou por reformas com o apoio de Marcelo, e o local se tornou um dos pontos mais procurados da região. A vida de Cris e Marcelo se entrelaçaram de forma tão natural que a distância social que existia entre eles no início se tornou irrelevante. Eles eram um time, e o amor deles era a força motriz por trás de tudo. A história de Marcelo e Cris se tornou uma lenda na estrada. Uma prova de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados e que os sonhos, quando compartilhados, podem se tornar ainda maiores. Anos se passaram desde o reencontro de Marcelo e Cris na estrada. O que começou como uma quebra de carro e uma faísca inesperada se transformou em uma vida inteira de cumplicidade, amor e sucesso. A rede de oficinas, carinhosamente chamada de Oficinas da Cris, floresceu e se expandiu por todo o Brasil, se tornando um case de sucesso no mundo empresarial. Marcelo, com sua visão de negócios, e Cris, com sua paixão e expertise, formaram a parceria perfeita. A vida deles, antes tão distante, agora era uma só. Eles se casaram em uma cerimônia simples na pousada do pai de Cris, na mesma praia onde eles se sentaram para ver o pôr do sol, e ela aceitou a proposta de ir para o Rio. Era uma forma de honrar a história deles e as raízes de Cris, que se tornou a grande inspiração de Marcelo. Ele, que antes só pensava em números e lucros, aprendeu com ela o valor das coisas simples, da sinceridade e da alegria de trabalhar com o que se ama. Ela, por sua vez, aprendeu com ele a sonhar mais alto, a acreditar no seu potencial e a transformar sua paixão em um legado. O casamento foi a culminação de uma jornada de descobertas e de um amor que superou todas as expectativas. A história deles se tornou uma lenda moderna, uma prova de que a vida, assim como uma estrada, é cheia de surpresas e desvios inesperados, e que, às vezes, a felicidade se esconde em um carro quebrado no meio do nada. A família de Cris e Marcelo cresceu e o casal teve 2 filhos, um menino e uma menina, que cresceram entre a cidade grande e o litoral, aprendendo tanto sobre o mundo dos negócios quanto sobre a arte de consertar carros e a beleza de uma vida simples à beira-mar. As crianças, fascinadas pela história dos pais, adoravam ouvir como a mãe, uma mecânica de talento, conquistou o coração do pai em uma estrada deserta. Marcelo não era mais apenas o milionário. Ele era o marido de Cris, o pai das crianças, o sócio de uma empresa que levava o nome da mulher que ele amava. E Cris não era mais apenas a mecânica. Ela era a empresária de sucesso, a esposa amada
e a mãe dedicada. Eles se completavam, se equilibravam e se tornaram um só. O amor deles era um motor que nunca parava, uma força que os movia para a frente e que construiu um futuro sólido e feliz. E assim, a história de Marcelo e Cris, que começou com um pneu furado e um carburador quebrado, se tornou uma linda e inspiradora história de amor, provando que, no final das contas, o destino sempre encontra uma maneira de nos colocar no caminho certo, mesmo que para isso ele precise quebrar o nosso carro.